Com o Theo Cury, atenção, é ele que nos traz as informações. Theo Cury já está conosco e ele teve acesso, é isso, Theo? A alguns depoimentos. Onde está Theo Cury? Já aparecendo aqui comigo. Por gentileza, queremos ouvir-te, Theo Cury. Por favor, você já está ao vivo com a gente. Oi, Elisa, bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente. Tive acesso aos depoimentos cujos trechos a Jussara Soares e a Gabriela Prado trouxeram ao longo dos últimos dias aqui na CNN, dando destaque para o depoimento que foi prestado pelo ex-comandante da Força Aérea Brasileira, Batista Júnior, que prestou depoimento no âmbito dessa investigação e que, entre outras coisas, diz o seguinte, que Jair Bolsonaro, na reunião da qual ele participou com o ex-presidente, então presidente da República, com os comandantes das Forças Armadas, que Jair Bolsonaro estava resignado com o resultado das eleições, que a partir do dia 14, com a apresentação de um estudo que levantava dúvidas com relação ao resultado das eleições, apresentou ter esperança em reverter o resultado das eleições que foram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva, e que no dia 14 de novembro de 2022, Jair Bolsonaro convocou os 3 comandantes das forças e o ministro da Defesa para apresentar o estudo do IVL, esse instituto que eu mencionei no Palácio da Alvorada, que reitera, conforme já afirmado, advertiu o então presidente que o referido estudo não tinha embasamento técnico, que o texto era basicamente um sofisma. Então, o então comandante das forças da Força Aérea Brasileira, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, informou ao ex-presidente que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa reunião que aconteceu no dia 14 de novembro, que esse estudo, que inclusive embasou um pedido feito pelo Partido Liberal para que as eleições fossem anuladas com base em informações que não tinham nenhum tipo de fundamento, que isso era um sofisma. Lembrando que o Partido Liberal, inclusive, foi multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgação de notícias falsas e por se basear em uma notícia fraudulenta ao defender a anulação das eleições, foi multado em 22 milhões de reais. Diz ainda que nas reuniões com os comandantes das forças e com o ministro da Defesa, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, prestem muita atenção, apresentava a hipótese de utilização de garantia da lei e da ordem, a GLO, e outros institutos jurídicos mais complexos, como a decretação do estado de defesa para solucionar uma possível crise institucional. Indagado sobre a participação do então ministro da Justiça, Anderson Torres, nas reuniões, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior respondeu que Anderson Torres chegou a participar da reunião e que ele procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, a garantia da lei e da ordem e do estado de defesa. Então, o que o comandante da Força Aérea Brasileira diz à Polícia Federal nesse depoimento que ele prestou é o seguinte, que Anderson Torres, que era à época ministro da Justiça e Segurança Pública, é um dos investigados porque participou das reuniões de trama golpista, e no 8 de janeiro, que é um dos desdobramentos de tudo isso, obviamente, em investigações paralelas, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no ano seguinte, já no 8 de janeiro, que Anderson Torres teve o papel de assessorar Jair Bolsonaro em relação às medidas jurídicas que o governo, que o Poder Executivo poderia adotar naquele cenário. Então, e rememorando o que a gente falou agora, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior era o comandante da Aeronáutica, era o comandante da Força Aérea Brasileira no final do governo de Jair Bolsonaro, e o que ele diz à Polícia Federal nesse depoimento que ele prestou é que essa apresentação de institutos para mudar o jogo, para mudar o resultado das eleições, foram apresentadas essas alternativas nessa reunião com os comandantes das forças.
Então, ele deixou claro a Jair Bolsonaro, ele diz isso à Polícia Federal, que tais institutos não serviriam para manter o então presidente da República no poder a partir do dia 1º de janeiro. E que o ex-presidente ficava assustado, ou seja, Jair Bolsonaro dizia que havia um resultado ilegal das eleições, sem apresentar nenhum tipo de prova. A prova que tinha era um estudo que não tinha nenhum tipo de embasamento em provas fáticas, em elementos fáticos, que diante disso ele apresentou uma alternativa por meio de documentos, como por exemplo essa minuta golpista de GLO, de decretação de um estado de sítio, de emergência aqui no Brasil, aos comandantes, que Batista Júnior, comandante da Aeronáutica na época, disse que aquele documento não tinha nenhum tipo de legalidade, que não tinha nenhum embasamento e que as eleições tiveram o resultado que tiveram e que ele não poderia continuar no poder. Que em reação a essa resposta, Jair Bolsonaro ficou assustado. E aí, isso é muito importante, o que vem na sequência. Batista Júnior diz que o ex-presidente ficava assustado e que o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar esses institutos, a GLO e o estado de sítio. E que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, depois do segundo turno, depois de Jair Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, a GLO, o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, quem diz isso é o então comandante da FAB, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso Jair Bolsonaro tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Então, durante essa reunião em que Jair Bolsonaro apresentou a possibilidade de um decreto para mudar o resultado das eleições, diante dessa informação, o comandante da Aeronáutica refutou essa possibilidade e o então comandante do Exército disse para Jair Bolsonaro que se ele tentasse de fato fazer isso, o comandante do Exército brasileiro prenderia o então presidente da República. É uma das informações mais fortes desse depoimento que foi prestado pelo tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Obviamente, a gente pode se dividir aqui para continuar analisando esse documento, mas em linhas gerais, essas são as principais informações que foram prestadas. Obviamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou o sigilo, com isso, o termo levantou o sigilo significa que o sigilo não existe mais, ele na prática cai o sigilo, mas o que acontece muitas pessoas prestaram depoimento, a gente vinha informando isso aqui ao longo das últimas semanas, mas a grande maioria ficou em silêncio. Então, poucos depoimentos trouxeram novidades e os que trouxeram vieram de figuras muito grandes, como é o caso do comandante da Força Aérea Brasileira e do comandante do Exército Brasileiro, que tomou essa decisão foi quem mais peitou o ex-presidente da República, dizendo que se ele de fato colocasse em prática uma tentativa de golpe, que ele receberia a ordem de prisão pelo comandante do Exército Brasileiro. É nessas horas que a gente repete, a valorização do jornalismo sério. Porque parte dessas informações trazidas por Théo Cury já tinham aparecido aqui, por meio das nossas analistas, não é, Théo Cury? Muitos bastidores que já tinham aparecido. É nessa hora que a gente reitera isso. O compromisso da CNN Brasil com os fatos, com as apurações e com a nossa conexão com a verdade dos fatos. Parte disso já tinha sido adiantada, a gente só comprova agora para vocês porque foi publicizado o documento.